Seja bem-vindo ao canal da Comunidade Batista do Bueno. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Abra sua Bíblia, Atos 12. Vamos ler a palavra do Senhor nesta noite. Atos 12. Vamos ler do verso 1 até o verso 17. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou ao lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele, e o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais: põe a capa e siga-me. Então, saindo Pedro seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua. E logo adiante, o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu à porta da frente, uma empregada chamada Rode veio ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram: você ficou louca. Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram: é o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão e acrescentou: anuncie isso a Tiago e aos irmãos. E saindo foi para outro lugar. Senhor Deus e Pai, obrigado a Deus por estarmos aqui reunidos mais uma vez em Teu nome e podermos ler a Tua palavra, ó Deus, de maneira pública. E agora, ó Deus, que nós vamos meditar nestes versos, que nossos corações e mentes, ó Deus, estejam no Teu propósito e no Teu querer, Pai. E que o Senhor nos guie segundo a Tua vereda e segundo o Teu querer. Assim que oramos no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém.
Queridos irmãos, quando a igreja ora, Deus age. Quando a igreja está em oração, clamando a Deus, o Senhor age. Nós estamos aqui no meio de uma crise da igreja. Acontece então já a perseguição entre os cristãos. Um dos discípulos foi morto, já sofreu o martírio, e agora o outro apóstolo é preso. E a igreja, então, essa perseguição se inicia. E Herodes, ele age para perseguir a igreja e prender a igreja. Observe que a igreja está escondida, porque a perseguição está acontecendo já nas ruas. Eles estão prendendo os cristãos. Uma situação humanamente difícil. E hoje nós temos toda a liberdade para vir à igreja e as pessoas não vêm. E nesse período, então, a igreja já está sofrendo perseguição. E a igreja está sofrendo perseguição e a igreja não tem influência política, a igreja não tem exército, a igreja não tem espada. A igreja tem um único recurso, e o único recurso que a igreja tem é a oração. Herodes tem o exército, a força política dos judeus, tem a espada, ele manda executar um cristão e lança o outro cristão na prisão. Ao lançar esse outro crente na prisão, observe a guarda. Ele possui sentinelas a noite toda ao lado dele. Ele está acorrentado. Manda prendê-lo numa prisão com portas de aço. E assim era impossível de Pedro sair daquele local. A igreja está na casa e em casa a igreja se põe a orar. E aqui então vem a primeira lição desse texto para mim e para você. Nós precisamos orar em tempos de crise. Não há outra coisa mais importante a ser feita que não seja a oração. Observe que o texto diz que a igreja está em oração incessante. Pedro está preso, mas a igreja está em oração incessante. Pedro está acorrentado, mas havia oração incessante. Oração incessante, oração ininterrupta. Verso 5. Havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Herodes tinha toda a autoridade e mandou prendê-lo. Herodes tinha os soldados e eles estavam em sentinela. Pedro foi acorrentado a mando de Herodes, mas a igreja está orando. Quando a igreja está orando, nada e ninguém pode impedir o agir de Deus. Quando a igreja está orando, ela encontra solução para os seus problemas. Às vezes nós queremos solucionar as coisas, e eu como pastor, já ao longo dos anos, eu já vi muita gente tentando resolver problema com reunião, tentando resolver problema com dinheiro, tentando resolver problema com politicagem, mas a única coisa que realmente resolve os nossos problemas é a oração. E eu sei que vocês acreditam nisso, por isso estão aqui no culto de oração. Porque orar é saber que Deus pode transformar os problemas.
Orar é trocar as preocupações, é trocar as ansiedades, é trocar o nosso medo pela graça poderosa do nosso Deus. Filipenses 4:6. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração, pela súplica e por ações de graça. Quando existe problema, devemos orar. Devemos buscar mais a Deus e não diminuir a nossa oração. Devemos orar ainda mais. E ao orar, nós precisamos entender que existe um Deus que vai intervir. Existe um Deus que pode agir. A igreja aqui fez o correto, foi orar. Quantas vezes nós estamos tentando resolver os nossos problemas na nossa força, na nossa capacidade? Eu quero dizer para os irmãos e faço uma confissão. Eu chego até aqui nesse dia de hoje, 12 de agosto de 2026, porque eu tenho vivido uma vida de oração. Não é a minha capacidade que me trouxe até aqui, mas foi uma escolha de depender totalmente de Deus. O que eu convido você nessa noite é fazer isso, depender inteiramente de Deus, amém? Depender inteiramente de Deus. Não é a política que vai mudar a sua história, não é o dinheiro que vai mudar a sua história. O que vai mudar a sua vida é a sua dependência de Deus. É você orar ao Senhor. É você verdadeiramente orar a Deus. Está com problema no seu casamento? Ora. Está com problema de saúde? Ora. Está com problema financeiro? Ora. Está com problema emocional? Ora. O que vai mudar o Brasil é a oração do povo de Deus. Amém? E principalmente nesse ano de política. O que vai mudar o Brasil é a oração. É o povo de Deus orar. Aquilo que está fora do nosso alcance, do alcance das nossas mãos, não está fora do alcance das mãos de Deus. Amém? Então a igreja que ora alcança os milagres. Segunda verdade desse texto. A igreja, ela está orando em perseverança. Em perseverança. A oração é incessante. Eles foram para orar e não pararam de orar. Percebam isso. E olha que o texto ele segue, ele fala que eles oraram até de madrugada. Não foi isso que foi dito? Que Pedro saiu de madrugada e aí ele teve o entendimento. Aí ele chega lá e olha que interessante. Eles estavam orando até de madrugada. Eles não fizeram só uma oração qualquer. Entenda isso, meu irmão. Atos 12 está falando de que houve uma dedicação além do que eles podiam. Amém? Às vezes você está achando que vai receber uma bênção, porque você já orou. Quantas pessoas já falaram isso para mim? Pastor, eu já orei, mas eu não resolvi, não vi nada acontecer. Quantas vezes eu já orei, já ouvi isso? Aí eu pergunto, você já orou quanto tempo? Eu pergunto, você fez uma vigília de oração? Queridos irmãos, eu venho de uma época em que a gente marcava vigília de oração
a igreja ficava cheia. A gente passava a noite toda em oração. E não tinha cantoria. Cantava 2 hinos na abertura e o resto era oração. E não era sentado, era de joelho. Você acha que dormia? Você acha que tinha jovem conversando na hora da pregação do pastor? Você acha que tinha gente dormindo, criança dormindo? Não, era todo mundo orando. Eu oro para que esse avivamento chegue nos corações. A gente chama para o culto de quarta-feira. A gente chama para a vigília. E na última sexta-feira desse mês vai ter vigília. E as pessoas não vêm. Dão 1001 desculpas. Domingo passado, na Bahia, o pastor estava pregando. Na hora que terminou de pregar, chegou na porta, 3 carros de polícia, um oficial de justiça, e levaram o pastor preso. Sabe por quê? Porque no domingo anterior, ele tinha pregado contra homossexualismo, contra identidade de gênero. Na quarta-feira ele foi preso. Você acha que a igreja está lá orando pelo pastor? Você acha que a igreja está lá clamando a Deus para que o pastor seja liberto? Tem pastor preso desde o dia 8 de janeiro. Nós temos uma fantasia de igreja por aí fora, uma fantasia de igreja sendo estabelecida por pessoas que não têm comprometimento com a obra do Senhor verdadeiramente, que não amam verdadeiramente a obra do Senhor. A gente mede o fervor de uma igreja no culto de quarta-feira, irmãos. Irmãos, não vamos deixar morrer esse culto, amém? Vamos cada vez mais sermos fiéis. Vamos ser igual a essa igreja que não desanimou, amém? Aonde Pedro foi? Pedro foi na casa da mãe de João. E a mãe de João, o irmão dele, tinha acabado de ser assassinado por Herodes, porque ele pregava o evangelho. O domingo retrasado, aí eu não consegui chegar na hora aqui para a nossa intercessão, mas eu cheguei e os irmãos estavam orando. Eu fiquei tão feliz. Eu fiquei feliz, porque a oração não pode parar, amém, igreja? Amém, igreja? Já teve época que eu fazia intercessão, e quando cheguei, o povo estava contando piada e não estava orando. Isso é triste, irmãos. Isso é triste. Porque cada crente precisa ser fiel a Deus, amém, irmãos? Eu ao longo dos meus anos, eu tenho tentado te ensinar a você ser fiel a Deus, amém? Mas a decisão é sua de você ser fiel ou não. Não é minha, é sua. Cada um dará conta da sua vida diante de Deus. Essa igreja não desistiu, porque passou um momento difícil. Amém? Essa igreja perseverou, essa igreja não desanimou. Não, ela continuou orando. E deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Levanta-se turbulências no meio da igreja, porque Deus quer ver quem vai desanimar e quem vai perseverar. Você está em qual grupo? Do que vai desanimar
ou quem vai perseverar? De quem vai dizer, continuar dizendo, eu confio. Quantas vezes eu ouvi pessoas falando para mim assim, pastor, eu já orei. A minha pergunta é, não é se você já orou, a minha pergunta é, você vai continuar orando? Amém? Você vai continuar orando? Você vai continuar orando até o seu filho converter, até sua família melhorar? Você vai continuar orando até a cura chegar? Você vai continuar orando mesmo se a cura não chegar? Você vai continuar orando? Você vai continuar? Salmo 41, esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Mas antes dele ouvir, esperei com paciência. Vai perseverar ou não? A demora na resposta não é ausência de Deus, não. A demora da resposta é que Deus está trabalhando, mas a sua fé precisa crescer. Coloca a mão no seu peito e fala assim, Senhor Jesus, faz a minha fé crescer. Eu não quero desistir. Eu quero perseverar. Amém? Perseverar, irmão. A coroa só é dada àquele que chegar até o fim, aquele que perseverar, amém? Aquele que chegar até o fim. É a fé que não desiste, que não desanima, que caminha. Terceira lição. Só vai ver, presta atenção, só vai ver o impossível, o extraordinário e o milagre, quem continuar orando. Agora olha que interessante. Pedro sai, está dormindo. O anjo chega, fala com ele. Ele levanta. As algemas caem. O portão se abre. E ele está achando que está sonhando. Tem gente que não entendeu ainda o milagre. Que até para você entender de milagre, você tem que pedir para Deus tirar suas escamas. E as escamas que tem que cair da sua vida é a sua incredulidade. Porque tem muita gente que está buscando a Deus, mas não está vendo a obra de Deus. Você está vendo a obra de Deus? Lá no iniciozinho, quando era só uma meia água, que era ventilador quente, um dia eu estava lá pregando, suando, aí terminou, uma família que estava visitando a igreja, chegou e falou assim, nossa pastor, o senhor pregou como se tivesse uma multidão aqui. Eu falei, mas é assim que a gente tem que pregar. A gente não prega. A gente não desanima, amém, irmãos? Você vive por milagre, por fé? Você vive por fé? Quem vive por fé já vê o milagre, e já vive no milagre, e já vive no extraordinário, amém? Ou você vive por prova, você é Tomé. Mas não é só Pedro que tem esse problema de incredulidade. Aí que caiu a ficha dele, né? Aí que ele acordou. Aí ele chega lá na casa onde o povo está orando por ele. Essa é a maior piada desse texto, irmãos. É incrível isso. Ele bate na porta. Pá, 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 pá. Aí fala de Rode. Rode ouviu a voz. Pedro, é Pedro. Mas ela esquece de abrir a porta para Pedro entrar.
Ai, ai. Aí olha o que acontece, ela chega lá e fala, Pedro está na porta. Aí tem um infeliz lá no meio do lugar, tem um incrédulo. E fala o que para Rod? Você está louca. Gente, quantos estão assim hoje? Pedindo para Deus um milagre. O milagre está na porta. Mas você não vê o milagre. Não acredita no milagre. Não toma posse do milagre. Você acha que o milagre está longe. Não chegou. E o milagre chegou. Fala comigo, o milagre chegou. O milagre chegou, está na porta. Incredulidade. Coloca a mão na sua cabeça assim agora e fala assim, Deus, tira toda a minha incredulidade. Mas tira mesmo, Senhor. Fala assim, tira mesmo, Senhor. Eu quero ser uma pessoa de fé, irmão. Eu quero ser uma pessoa de fé, que crê. Porque quando você chegar e falar para mim, como eu já falei para muitas pessoas, e muitas pessoas não acreditaram, e que eu falei e vi, e muitas pessoas não acreditaram no milagre, na bênção que Deus tinha preparado, e rejeitaram a bênção do Senhor sobre as suas vidas. Oh, meus irmãos, eu quero continuar crendo no meu Deus que faz milagres, amém? E você? Pensa. Pedro está em outra cidade. Ele sai de uma cidade para chegar em outra cidade. A igreja não conseguia entrar na prisão, mas Deus entrou. A igreja não conseguia remover as correntes, mas Deus removeu. A igreja não podia colocar os soldados, mas Deus colocou eles em sono profundo. Jeremias 3:3, clama a mim, responder-te-ei, e lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não as conhece. Meu irmão, você não veio aqui para sair daqui incrédulo. Você não veio aqui hoje para sair incrédulo. Você veio aqui hoje para entender que mesmo você estando de luto, Deus pode escrever uma nova história na sua vida. Amém? E Deus pode escrever, porque Ele é soberano, Ele é poderoso. A igreja estava orando, a igreja estava clamando, a igreja estava confiando em Deus. Você precisa recuperar a expectativa de que Deus está agindo e que Deus age, amém? Então, ore para aquilo que você considera ser impossível, ore. Ore para aquilo que parece que está destruído. Ore para aquilo que você acha que não tem solução. Ore para que aquela porta que você acha que está fechada venha a ser aberta. Ore para que as correntes venham cair. Porque o nosso Deus, Ele faz milagres. Ele é poderoso, amém? Ele é poderoso. E aquilo que Deus faz é para transformar, irmãos. Transformar em uma grande história, num grande projeto dele. E aí vem então a nossa última lição nessa noite, queridos. Toda oração produz um testemunho. Amém? Toda oração produz um testemunho. Pedro entra e começa a contar como o Senhor o tinha tirado da prisão. Amém?
E depois ele fala, agora vocês vão e contem. Amém? Perceba. Eu acho isso fantástico nesse texto, irmãos. Porque tudo o que aconteceu era o propósito de Deus fortalecer a vida daquele povo e a nossa vida nessa noite. Amém? Para que você entenda que você está buscando um Deus poderoso. O Salmo 126, verso 3 fala, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Nós temos grandes coisas que Deus tem feito sobre nossas vidas. O Calebzinho fez a cirurgia dele, já está em casa, glória a Deus, amém, irmãos? A mãe da irmã Estela fez a cirurgia, já está em casa, dá um glória a Deus. O irmão Ricardo infartou, mas já está em casa, glória a Deus. O que mais que a gente precisa? O que mais que precisa para acordar? O que mais que precisa? Deus responde, Deus age, Deus restaura, Ele abre as portas, Ele quebra as correntes, Ele faz com que as coisas aconteçam para as nossas vidas. O que mais? O que mais que nós queremos de Deus? Cabe a nós confiar e transformar tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas por testemunho e viver para Ele, para a glória dEle, não desistir, não retroceder e continuar avançando. A igreja que ora vê Deus agir. Nós estamos orando e nós estamos vendo Deus agir. Mas a minha pergunta é, você está contando os testemunhos que estão acontecendo aqui dentro? Ou você está falando coisas ruins? O que você conversa com as pessoas? Pedro tem algo para contar, e o que ele tem para contar? As coisas que Deus fez. Amém, irmãos? Um dia desse eu recebi um casal que veio me contar que um irmão foi lá contar umas coisas na casa deles. Eu virei e falei assim, irmão, eu vou na sua casa só para contar a bênção. Eu não aceito quem gosta de fazer fofoca, nem entrar na minha casa entra. Bota um fim nisso, irmão, amém? Bota um fim nisso. Quem te ligar, quem te procurar para fazer fofoca, bota um fim nisso, amém? Nós estamos aqui domingo após domingo, pregando, falando da palavra e contando as coisas que Deus tem feito. E grandes coisas o Senhor tem feito aqui nessa igreja. Pessoas curadas do câncer, pessoas libertas da morte, portas de emprego que foram abertas, casamentos que foram restaurados, pessoas que estão sendo libertas. Amém? Teve um irmão que era viciado, ele chegou aqui, viciado, fumando, entrou aqui fumando, saiu daqui e nunca mais colocou o cigarro no capeta na boca dele. Amém, irmãos? Estou mentindo? Deus faz isso, amém, irmãos? E tem gente que está procurando lugar para fazer milagre lá longe. Não, traz o povo para cá, conta dessa história. Pedro contou e anuncie o que Deus está fazendo. No último batismo, quantas pessoas foram batizadas? Coisas que nós precisamos contar. Deixa eu contar algumas coisas mais para você. Existia um rei, existia um exército, existia uma prisão, existiam soldados, existiam correntes, e parecia que tinha tudo para destruir aquela igreja que estava nascendo naquela cidade. Mas aquela igreja prevaleceu, porque aquela igreja escolheu
orar. E quando a igreja escolhe orar, a luz do Senhor brilha. Não foi isso que aconteceu? O anjo chegou e a luz brilhou naquela masmorra. Amém? A luz de Cristo está brilhando e vai brilhar cada vez mais. Pode vir o que quiser para querer parar a igreja do Senhor, mas a igreja do Senhor prevalecerá. A obra do Senhor prevalecerá. As portas serão abertas, as correntes cairão. Os que estiverem dormindo acordarão, porque a luz do Senhor brilhará. Eu quero fazer parte dessa história. Pode se levantar o que for, mas eu quero te dizer, Deus traz de volta aqueles que estão presos. Olha que coisa linda. Pedro estava preso pelo governo, nas correntes, com exércitos, na cidade fortificada, de aço. A igreja orou e trouxe Pedro até aquela igreja, até aquela reunião. Glória a Deus, irmãos. Então nós não vamos parar de orar. Os filhos que estão afastados, Deus vai trazer. As famílias que estão feridas serão restauradas. As pessoas que estão sem Cristo encontrarão. Os casamentos que estão em crise serão restaurados. Os crentes que estão dormindo acordarão. Os sonhos ministeriais que foram abandonados serão restaurados. A cidade que está clamando ouvirá que existe um Deus agindo poderosamente. Ore mais. Ore mais. Troque o seu celular por oração. Troque a reclamação, a murmuração por oração. Troque as suas preocupações por oração. Chega de discussões desnecessárias e ore mais. Separe mais tempo para orar. Ore sozinho, ore com a sua família. Nós vamos orar aqui, daqui a pouquinho, no nosso círculo de oração. Ore para Deus avivar o seu coração, amém? Não deixar 1 centímetro de desânimo no seu coração e na sua mente, mas em te inflamar com a fornalha do Espírito Santo, com o fogo do Espírito Santo. E não pare de orar. Continue orando, continue perseverando. Não há prisão, não há nada que pode parar uma igreja que ora, alguém que ora. Nada pode impedir o agir de Deus. Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. A igreja orou, Pedro foi liberto e a igreja viu o milagre sobrenatural do nosso Deus. Amém? No interior do Piauí, num hospital, o diácono de uma igreja Assembleia de Deus foi dado como morto. A igreja estava orando. E a igreja estava clamando. E no meio daquelas orações, uma irmã virou e falou assim: acorda o teu servo, Senhor. Acorda o teu servo, Senhor. Aquele diácono já estava no saco. Decretada a morte. E a igreja estava lá e a irmã estava clamando: acorda o teu servo, Senhor. Aquele irmão começa a mexer naquele saco.
A enfermeira vem e olha, abre. Ele fala, aonde eu estou? Você está no hospital. Não, mas a irmã fulana falou para mim assim, acorda. Ele ouviu a irmã falando com ele, acorda. Glória a Deus. Dá um glória a Deus, igreja. Dá um glória a Deus, igreja. Acorda, igreja. O que mais nós precisamos fazer para aquecer nosso coração, a nossa fé, a nossa vida? O que mais nós precisamos ouvir, além disso que já ouvimos nessa noite? De que a igreja precisa orar mais, buscar mais, confiar mais a Deus. Por quem você vai orar aqui agora? Faz a oração que aquela irmã fez. Acorda o irmão, a irmã, para que venha orar mais. Feche os teus olhos e ora nesse momento. Peça para Deus acordar os corações. Peça para Deus libertar aqueles que estão presos nas correntes, presos nos vícios, presos na incredulidade. Peça para Deus abrir as portas das prisões, que venha quebrar os grilhões. A igreja que ora é a igreja que vê milagres, é a igreja que vê o derramar de Deus. Deus tem curado e vai curar ainda mais. Deus tem restaurado famílias e vai restaurar ainda mais, para a glória dEle, e para que a gente testemunhe de que grandes coisas o Senhor tem feito. Então ora hoje para cair as potestades, ora hoje para Deus trazer, para Deus libertar. Ora pelo teu irmão Arthur, ora pelo teu pai Humberto, ora e clama a Deus hoje, pede para Deus. Ora, meus queridos irmãos, ora para Deus trazer o teu vizinho, o teu colega de trabalho. Ora para cair a cegueira espiritual. Ora pelos teus familiares, Oliver. Ora pela tua filha, Nilton. Pelas tuas filhas, Nilton. Ora, vamos orar, igreja. Vamos clamar nessa noite. A oração incessante fez as correntes caírem. A oração incessante fez os grilhões caírem. As sentinelas dormirem, as portas se abrirem. Nós não vamos sair daqui da mesma maneira que entrou. Pede para Deus tirar toda a incredulidade da sua vida, e já veja o milagre de Deus acontecendo. Ora, Guilherme, ora pelo teu irmão, ora, clama a mim, responder-te-ei. É hora da igreja clamar, é hora da igreja invocar o santo nome de Deus. Pai querido, Pai celeste, nesta noite, Senhor, nós estamos aqui impactados, ó Deus, por essa igreja de Atos 12, essa igreja que orou incessantemente, Pai. Nós estamos aqui hoje para orar e clamar ao Senhor, Pai. São tantas vidas, ó Deus, que nós mencionamos aqui hoje, Pai. Pai, vem quebrar os grilhões, Senhor. Toda cegueira espiritual vem cair por terra em nome de Jesus. Visita a vida de cada um desses que estão sendo colocados hoje no teu altar, Pai. Toca essas vidas com o poder do teu Espírito Santo, Pai. Visita cada uma dessas vidas, Senhor. Pai, nos usa com o teu poder, Pai. Nos usa, ó Deus, no poder do teu Espírito Santo, para falar, ó Deus, do teu amor, do teu poder, da tua graça, Senhor. Ó Deus, envia o teu anjo, como o Senhor enviou lá naquela prisão, ó Pai.
Envia o teu anjo sobre essas vidas, Senhor, e vem iluminar os corações, Pai. E trazer cada um para a tua igreja, para o teu aprisco, Senhor. Ó, Pai, desperta, acorda, aviva. Aviva esta igreja, Senhor. Levanta o teu povo, Senhor. Levanta o teu povo a orar incessantemente, clamar incessantemente, Senhor. Pai, nós não queremos uma igreja fria, morna. Nós queremos uma igreja cheia do teu Espírito Santo, Pai. Cheia do teu Espírito Santo, Pai. O Senhor tem feito milagres aqui dentro, Pai, mas ainda tem corações incrédulos. Pai, desfaz a incredulidade dos corações em nome de Jesus. Pai, enche-nos com o teu Espírito Santo, Senhor. Aviva a tua obra, aviva a tua igreja, Senhor. Nos faz enxergar, Pai, os teus milagres. Nos faz enxergar, ó Deus, a tua vitória, ó Pai. Aquece o nosso coração na tua fornalha hoje, Pai. Nos faz, ó Deus, viver o tempo do Senhor, cheios do teu Espírito Santo, Pai. A gente está clamando hoje, ó Deus, por cada uma dessas vidas, Senhor. Para que elas, todas elas, ó Deus, venham te adorar em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos. Vamos lembrar das programações que nós temos, né, na igreja. Amanhã nós temos os pequenos grupos aqui na igreja, né? Dos jovens mais, dos adolescentes e dos jovens, né? Né, Arthur? Você vai tocar amanhã? Das mulheres também amanhã, às 19h30. Sexta-feira tem o encontro dos homens, tá bom? Todos os homens convidados a vir, traz seu kit crente, meio quilo de carne e a sua bebida, tá bom? Para a gente fazer o nosso encontro aqui dos homens. Homens forjados em Cristo Jesus, amém, irmãos? Vamos ser forjados em Cristo, irmãos, amém? Aí, no domingo, nós teremos a intercessão, 8h30, 9h temos a escola bíblica, temos classe de batismos, temos adultos e jovens, 9h. 10h nós temos a celebração da família e temos a assembleia administrativa da igreja nesse domingo, tá bom, irmãos? Então, todos que ainda não são membros, querem membrar na igreja, essa é a oportunidade para ser arrolado como membro da igreja. Irmã Ione, hoje eu descobri que vocês não estão arrolados na igreja, irmã. Vocês estão aqui há quanto tempo, irmã? É esse domingo, irmã, não tem mais jeito não. Irmã Luciana, vai membrar? Irmã Marilene, já preencheu a ficha? Não? Vai membrar agora? Vamos lá, vamos membrar, aproveitar a assembleia. A irmã, que bênção, retornando, né? Que bênção. Que Deus esteja abençoando também. E à noite teremos nossa celebração de louvor e adoração, tá bom? Você que acompanha a transmissão, fique com Deus, Deus te abençoe. Nós vamos dividir agora, os homens vêm para cá, as mulheres para o lado de cá. Nós vamos ter o nosso círculo de oração, o nosso compartilhar e o nosso orar juntos. Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.